A importância de uma agenda feminista, desde logo, é repor a palavra. Feminista devia ser uma palavra que nos orgulhava, porque tem por trás uma história de luta pelos direitos humanos, uma história de luta pela igualdade de género, que é, no fundo, uma história de luta pela igualdade da humanidade. A verdade é que em Portugal, feminista, devido aos anos que passámos sob ditadura, tornou-se uma palavra quase malquista. E hoje em dia muitas jovens têm vergonha de dizer, por exemplo, que são feministas. E dizem, feministas, mas para que é preciso o feminismo se nós temos a igualdade? Não, não têm a igualdade. Desenganem-se. Provavelmente não terão os salários iguais no mesmo trabalho do que um homem que o faça. Precisarão normalmente de ter muito maior competência para ocupar um lugar do que um homem para ocupar esse mesmo lugar. Terão que enfrentar, como todos sabem, a violência doméstica, que é uma coisa que infelizmente ainda não acabamos, ainda não conseguimos pôr fim e, pior ainda, que parece estar a ser aceito pelas camadas mais jovens. Ou seja, grande parte dos discursos que vêm nesta agenda, que traça a história de 11 mulheres feministas, mas tem também citações, referências a lutas, etc., importantes para lembrar a história, é uma agenda extremamente atual. Eu diria mesmo que ela tem um duplo sentido de agenda. A agenda onde tomamos a nota do que é que temos para fazer nesse dia e a agenda no sentido de um programa político. Ainda muitas destas coisas não foram conseguidas. Ainda muitas destas coisas temos de lutar por ela. Falam-nos de que está conseguida a paridade, mas depois nós sabemos que, apesar dos 33% que é preciso haver em cada lista do género menos representado, a verdade é que se encontram truques para fazer com que as mulheres que fizeram parte das listas não sejam depois aquelas que tomam posse. Sabemos que se passam ainda muitas coisas, por exemplo, será uma coisa evidente que as jovens repararão, as jovens que vão à procura de emprego e a quem o futuro patrão pergunta se ela pensa em engravidar, ao mesmo tempo que o Estado lhe diz o que é preciso é ter filhos e aumentar a natalidade. Compreenderão isso, compreenderão se tiverem uma gravidez de risco e virem a sua carreira afetada por causa disso. Compreenderão que há muito a fazer e que muitos dos trabalhos que vêm aqui, muitas das propostas que eram feitas pelas feministas de há 100 anos ou das feministas de há 80 não estão ainda cumpridas. A apresentação de As Mulheres e a República, Agenda Feminista 2010, no âmbito do Prémio Municipal Madalena Barbosa, teve lugar no passado dia 9 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa. O projeto, editado pela UMAR e Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, equipa de investigação do SES Nova, foi vencedor em execo do Prémio Madalena Barbosa. O feminismo é muito difícil de ser estudado, ou seja, há alguns mestrados de estudos sobre as mulheres, há um mestrado na Universidade Aberta, acho que agora há um mestrado na Universidade Nova, há em Coimbra, mas a questão do feminismo, do percurso e da história do feminismo em Portugal, ainda há muito poucos trabalhos feitos. Há algumas teses e algumas biografias bem feitas, só que depois não têm impacto cá fora. Ou seja, as pessoas investigam em termos académicos, e muito recentemente, mas para passar para a publicação ou para a divulgação é muito complicado. E o que acontece é que, portanto, o feminismo em Portugal tem mais de 100 anos, demorou-se muito tempo a fazer investigação, portanto, durante muito tempo as mulheres vinham um pouco atrás do fenómeno republicano e do fenómeno maçónico ou do fenómeno do subjetivismo pacifista e, portanto, nós não tivemos a preocupação de preservar esta memória. Aliás, eu acho que mesmo os feminismos das décadas de 40, 50 e 60 em Portugal, a grande debilidade, isto é uma opinião muito pessoal, advém do facto de não ser estudado o passado histórico. Porque há aqui um conjunto de mulheres, de algumas centenas delas, tiveram uma importância do ponto de vista da luta política, do ponto de vista da luta pelos direitos das mulheres, do ponto de vista da própria contestação do poder político e da reivindicação de alguns direitos. Mas a memória histórica foi muito mal aproveitada sob esse ponto de vista.